Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Dos primórdios da criação às mais atuais descobertas, sabemos que o Criador nos fez únicos e inteligentes, seres especiais de sua criação. Mas para viver nesse mundo que ora desperta, será preciso mudar radicalmente nossas atitudes, nosso modo de pensar, vivenciar e agir. Será preciso sentir com a alma e o coração, superar a razão. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas como colocar isso em prática? Pare por um instante e volte o seu olhar para dentro de si mesmo e se pergunte: o que realmente eu tenho feito para ser melhor? Esse mundo em que vivemos tem várias faces, rostos, credos, costumes, mas o sentimento de amor é um só. É esse sentimento que irá nos mostrar o caminho seguro para uma sociedade mais justa, mais humana. Convidamos a todos para viver a vida com amor. Valorizar as coisas mais simples e singelas, onde está escondida toda a essência do universo. Acordemos toda a força adormecida dentro dos nossos corações e mentes e assumamos, com amor, o papel principal nesta maravilhosa peça a ser encenada, chamada vida. Boa noite, pessoal. Forte abraço a todos vocês. A gente está iniciando mais um programa À Luz do Espiritismo, aqui direto da página do Estúdio 8 TV. A gente agradece profundamente por todo o carinho, por toda a audiência. É muito bacana contar com o apoio de vocês aqui para a gente falar sobre a doutrina espírita, rasgando esse enorme véu do preconceito que infelizmente ainda existe, não apenas no nosso país, mas em boa parte do mundo. E a gente vai cada um fazendo um pouquinho e aos poucos revelando as verdades sobre a doutrina espírita. E hoje o tema é um tanto quanto reflexivo, um tema muito interessante, sobre pena de morte, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a eutanásia. Então, pena de morte a gente sabe que é um tema muito discutido em todo o mundo. A gente não pode associar isso, essa questão da pena de morte, a nenhum lado político, né? Porque a gente vê países capitalistas como Estados Unidos que aderem à pena de morte, por outro lado, países com cunho socialista ou de origem nesse sentido, como a China, né? Cuba, que também aderem. A gente observa países muito religiosos, mas que levam aquela forma xiita de entender a sua religiosidade, como muitos países no Oriente Médio, e que em nome de uma religião também aderem à pena de morte. Em outros países como o Brasil não há pena de morte, mas aqui já teve pena de morte, nós sabemos disso, desde a colonização até a época do Império. E vocês sabem por que a pena de morte acabou aqui no Brasil? Exatamente por conta de que houve um engano. Então a última pena de morte que houve aqui foi um engano, a pessoa foi descoberto depois que a pessoa teria sido inocente. Só que aí não pôde mais voltar atrás, né? Já tinha morrido e foi o momento em que o Brasil deixou de ter pena de morte. Mas antes da gente entrar de forma mais profunda nesse assunto, que é muito bacana a gente ouvir o que é que o Espiritismo tem para falar sobre isso, porque o Espiritismo ele não leva em consideração a minha opinião, a sua opinião, e nem a opinião de nenhum desses países que eu citei. Ele leva a coerência das análises baseado naquilo que o Cristo nos ensinou.
Então, basta para saber qual seria a posição do Espiritismo em relação a isso, é só você trazer o Cristo para análise. Qual seria a posição de Jesus em relação a isso? Então, hoje a gente vai ter um programa um pouquinho diferente. A gente vai tocar aqui agora e daqui a pouquinho a gente vai ver ali quem está entrando, né, na live daqui do Estúdio 8, quem está se manifestando, porque a gente não consegue ver todo mundo. E também a gente o que vai ter de diferente é que serão 3 vídeos, né? E a gente vai matar saudades do nosso querido irmão Chico Xavier. O primeiro vídeo vai ser sobre ele, mas isso é daqui a pouco. Primeiro vamos tocar um pouquinho, já que o tema é relativamente reflexivo, né? E nos remete a análises até certo ponto pesadas. Não custa nada a gente começar com uma música que fala de amor, para a gente ir arejando as nossas vibrações, as nossas análises. Vamos nessa? O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, se vai descer. Eu não querer é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder, é o estar-se preso por bondade, é servir a quem vence o vencedor, é o ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário assim ao mesmo amor. Estou acordado, todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em partes, mas então veremos face a face, que é só o amor. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, se vai descer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É isso aí, pessoal. A gente, na verdade, tocou só uma parte da música, porque essa música é grande, né? E a gente tem muito o que falar hoje. O assunto é muito vasto, é só mesmo para a gente dar uma arejada aqui nas coisas. Então, vamos lá? Dar uma observadinha aqui. Boa noite, nosso amigo Hipólito chegando aí na área, professora Thelma, Girlene Oliveira, Paulo Roberto Fragoso, Marli Maria Rangel, boa noite a todos vocês. J. Carlos, boa noite.
Miralva Boaventura, muita luz. Obrigado, Paulo. Paulo Roberto Fragoso aqui, desejando boa noite para um monte de gente. É isso aí, meu irmão. Maria Edna, boa noite, paz e luz. Cristiana Oliveira, Thelma Fragoso. Grande Everino, boa noite, Everino. Nosso amigo Von aqui presente também. Cláudia, boa noite. Que o Mestre Jesus nos ilumine na noite de hoje. Obrigado, Cláudia. Pro Marialva, boa noite, Pro. Grande Hipólito aqui sempre convidando as pessoas. Eu acho que Hipólito ele trabalha com a gente também, viu, Zé? De qualquer forma, ele está sempre pescando gente aqui. Obrigado, Hipólito, pela força, pelo apoio. Miralva Boaventura. Ó, a Miralva está lembrando uma coisa interessante aqui, pessoal. Feliz Dia do Amigo. É isso aí, hoje é Dia do Amigo. Felicidade a todos vocês. Amigo é coisa para se guardar dentro do peito, perto do coração. Ó. Pro Marialva aqui parafraseando uma música fantástica, né? Essa música interpretada por Milton Nascimento é uma verdadeira obra de arte. Girlene falando aqui, minha mãe, amiga joia rara. Diógenes Paredão, boa noite, gostei do seu programa, tá de parabéns. Obrigado, Diógenes. Seja sempre bem-vindo, viu? Valeu, pessoal. Então vamos aos nossos comentários, né? A gente já falou no início um pouquinho sobre essa questão da pena de morte, que lamentavelmente ainda existe em muitos lugares do nosso globo terrestre. Mas para a gente iniciar o nosso tema sob a luz do Espiritismo, a gente vai observar o que é que nosso querido irmão Chico Xavier falou sobre isso na década de 70. Ele foi questionado sobre essa questão da pena de morte no programa Pinga Fogo. Eu sei que não é da época de vocês, mas na extinta TV Tupi era um programa que fazia muito sucesso. E esse programa de Chico Xavier, essa entrevista de Chico Xavier, foi sucesso de audiência. Na época eles aumentaram o tempo do programa exatamente por conta da audiência que estava tendo na década de 70. Então vamos ver qual a visão espírita da pena de morte, baseada nas explicações do nosso querido e estimado Chico Xavier. Vamos lá? A pergunta seguinte cabia ao Saulo Gomes. Cabe, né? Obrigado. Cabe, perdão. Tem pelo menos 10 estados dos Estados Unidos da América do Norte, ainda no Oriente Médio, em execuções recentes, produto das guerras, e aqui no Brasil, em consequência de problemas políticos, nós temos um dos mais debatidos temas do mundo jurídico universal, a pena de morte. Como veem os espíritos que lhe iluminam e lhe acompanham? Como vê você, Chico Xavier, com autoridade e responsabilidade, a aplicação da pena de morte por qualquer que seja o motivo em qualquer parte do mundo? Nosso Emmanuel, que está presente, nos pede considerarmos, já que a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo está recebendo o enfoque de nossos pensamentos e de nossas palavras, ele nos convida a recordarmos com a máxima veneração pelas nossas leis e pelas autoridades que as expõem. Ele nos solicita recordarmos na condição de cristãos a parábola do bom samaritano. Um ensinamento considerado antigo é que dentro da parábola existem as qualificações menos uma. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de malfeitores que o feriram e o deixaram sem qualquer comiseração. Em seguida passou um religioso que o viu e seguiu adiante. Em seguida veio um levita que o viu também e passou adiante. Em seguida veio um samaritano.
considerado homem até mesmo sem qualquer qualificação religiosa, mas era um samaritano e fez ali o papel da caridade, do amor que devemos uns aos outros. Em seguida aparece um hospedeiro. Todos os que apareceram foram qualificados pelo Senhor, menos a vítima. A vítima era um homem. E o homem, seja quem seja, merece o nosso respeito. Os últimos que estão nas prisões por crimes catalogados em nosso Código Penal, eles são doentes. Naturalmente que a justiça exerce a função de medicina espiritual. Cada sentença é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação para ser convenientemente tratado. Mas nós somos cristãos, não podemos censurar ninguém, mas devemos pedir a Deus para que os nossos magistrados, os responsáveis pelos nossos tribunais de justiça, se compadeçam de nós e que ninguém morra em nome da justiça, porque nós todos somos irmãos. O cárcere que evoluiu tanto depois de Jesus, nós temos penitenciárias que são verdadeiras escolas. Conheço pessoalmente a penitenciária de Neves, a 18 quilômetros da terra em que eu nasci, que honra o governo do estado de Minas Gerais. Nós devemos acreditar na justiça. A justiça terá recursos para criar sentenças de tratamento espiritual, para segregar a nós outros quando nós estivermos em desacordo com os princípios de fraternidade e de respeito que nos regem uns diante dos outros. Mas a pena de morte é alguma coisa que merece a nossa oração pelos nossos magistrados, para que eles não percam a alma cristã, o coração cristão, que lutamos tanto para edificar. Dizemos isso respeitando as determinações da justiça em nossos tribunais. Mas a vítima era um homem que na parábola não se sabia quem era, se ele era abastado ou menos abastado, se ele era amadurecido, se era jovem, se ele era um elemento da sexualidade dita normal, ou uma criatura filiada a conflitos sexuais muito grandes. Nós não sabemos a que raça pertencia aquele homem, de onde é que ele vinha, a que família pertencia, o que é que ele buscava. A vítima era um homem, e aqueles que estão considerados fora da lei são doentes que a justiça saberá tratar para devolver ao equilíbrio e à normalidade. Mas a vítima na parábola podia ser um de nós. Muito legal, né? Antes da gente falar sobre o vídeo, vamos ler logo aqui uma contribuição aqui de Pró Marialva. Se mata somente o corpo, mas o espírito continua a existir. Se o propósito é livrar-se de um malfeitor, ele sem o corpo causará muito mais problemas. A Terra é uma grande oportunidade de redenção. Exatamente, Pró, é por aí, viu? Então, pessoal, vamos analisar um pouquinho do que Chico falou nessa época. Lembrando que Chico é um dos maiores nomes do espiritismo no mundo, um grande continuador das obras de Kardec, o que a gente costuma chamar de obras complementares, né? Kardec fez toda aquela parte básica de introdução, de inicialização à doutrina espírita,
E Chico Xavier, juntamente com muitos outros médiuns, vem cada vez mais fortalecendo a nossa doutrina com um vasto acervo de obras produzidas com o intuito de nos esclarecer bastante acerca das verdades e descobertas espíritas. E nesse vídeo ele é muito claro quando ele traz a parábola do bom samaritano. A gente já até utilizou essa parábola aqui em um outro programa, né? Lembrando que essa parábola, Jesus falava sobre caridade, e aí nesse momento Jesus qualifica as pessoas que passam pelo ser que está precisando de ajuda, o samaritano, o levita, o sacerdote, mas a pessoa que está precisando de ajuda, Jesus simplesmente fala, o homem. Ou seja, pouco importa o que ele é um ser humano e está precisando de ajuda. Então esse homem poderia ser uma pessoa de boa índole, como o Chico falou, poderia ser um malfeitor, poderia ser uma pessoa com alguns problemas mentais, alguns problemas de conflitos, mas poderia ser também qualquer um de nós. Então essa parábola é muito profunda porque ela não traz o limite para ajuda, não traz o limite para o auxílio. Então, por aí a gente percebe que se nós precisamos ajudar a todos, não importa o que é que ele seja, se seja uma pessoa de bem ou se ele seja até um mesmo criminoso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos amai os vossos inimigos, né? Um capítulo em que é discorrido uma série de explicações trazendo a importância da prática do perdão e trazendo a importância de procurarmos trazer para a prática do bem as pessoas que não têm esse hábito. E nisso a gente aprende que combater o mal com o bem e não o mal com o mal. Ainda nesse mesmo capítulo a gente vê uma outra parte que diz assim, caridade para com os criminosos. Então essa mesma caridade que o samaritano fez nessa parábola dita por Chico Xavier, se fosse qualificado que ali seria um criminoso, teria que ser feito da mesma forma, porque o homem a qual Jesus se refere pode trazer qualquer uma das qualificações. Não importa, o importa é que está precisando de ajuda. Então realmente ele vai muito profundo e ele diz, na sua conclusão, que ele roga para que os magistrados não venham a analisar essa possibilidade de implantação de pena de morte, porque ele entende que isso é ferir o Evangelho do Cristo, pois o Cristo só nos ensinou a amar. E aplicar uma pena de morte a alguém é contrariar essa lei básica que é um verdadeiro sustentáculo do cristianismo, que é a lei de amor. Mas antes da gente ir mais profundo nas análises espíritas, vamos entender como surgiu essa questão de pena de morte. Um breve apanhado aqui. Antigamente a sociedade era nômade. Então a sociedade iniciou a sua forma de organização através do nomadismo. Então os homens, as aldeias, né? A sociedade era dividida em clãs e essas aldeias, elas se locomoviam a depender da necessidade. Se estava em momento de geada, de chuvas, era muito natural que eles procurassem lugares onde o terreno seria mais propício para combater o frio ou combater as próprias chuvas. Por outro lado, quando era época de seca, de calor, as tribos se dirigiam a lugares mais arejados ou coisa parecida. Então, nessa época, os clãs eles viviam uma espécie de justiça particular. Como é que funcionava isso? Quando as pessoas eram agredidas por outras tribos, criava-se uma espécie de rixa, uma espécie de rivalidade, e toda a tribo tinha plena liberdade para ir fazer a sua justiça com as próprias mãos, através daquilo que nós conhecemos hoje como vingança. Então, se, por exemplo, uma tribo roubasse algumas coisas de outra tribo, não tinha parâmetros para a ação da justiça com as próprias mãos. Esse clã que se viu lesado poderia invadir esse outro clã e cometer qualquer tipo de atrocidade para justificar a mágoa que ela teve com essa ação. Então, a partir de um roubo surgiam várias mortes, verdadeiras carnificinas, uma tribo em combate com a outra. E a partir daí surgiram muitos compromissos kármicos
que perpetuaram por uma infinidade de reencarnações através da rivalidade dos seres humanos. Mas esse tempo foi passando e chegou um momento em que a sociedade começou a se organizar de uma forma mais coerente, ainda não completa, mas foi evoluindo aos poucos, no momento em que a sociedade vivenciou a lei de Talião. Então, na lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, pelo menos essas atrocidades, elas passaram a ser avaliadas a partir de um ponto de vista quantitativo. Então, tinha uma proporção. Se você roubou, você perde a mão para aprender. Se você fez alguma coisa errada, olhando o que não devia, você terá o seu olho furado. Então, era baseado na falta que vinha a pena. Então, começou a ter um controle mais equitativo, mais equiparado da gravidade da falta com a implacabilidade da pena. Mas não deixou de ser uma pena ainda muito selvagem, que se trouxermos para o nosso mundo, para a nossa atualidade, é uma pena que não dá para ser aplicada de forma nenhuma. Então foi evoluindo a sociedade, saiu da lei do olho por olho, dente por dente, e olha que coisa interessante, a sociedade começou a se organizar através de um ponto de vista teocrático. E nessa teocracia, as penas, elas começaram a ser aplicadas, levando em consideração que elas eram aplicadas em nome de Deus. Então, autoridades de sacerdotes, né, eles estipulavam as penas para combater os erros das pessoas. E nesse combate surgiram aquilo que a gente costuma entender como ordalhas. Então, essas ordalhas eram espécies de ordens, espécies de penas atribuídas pelos sacerdotes para com os faltosos. Então, vejam a lógica das ordalhas, que coisa que soa como verdadeiro absurdo. Se uma pessoa cometeu algum crime, o sacerdote normalmente mandava fazer algumas coisas, tipo amarrar o seu corpo numa pedra e atirar ao rio. Aí, na visão daquele sacerdote, se a pessoa conseguisse se livrar e voltar, seria a vontade de Deus. Se ela não conseguisse se livrar e ela morresse, né, desencarnasse fruto disso, é porque Deus, de fato, tinha entendido como culpado aquela pessoa. Outra coisa, fazia-se verdadeiras misturas de veneno com algumas ervas e dava-se para os criminosos. E a pessoa ingeria esse veneno. Se não tivesse nenhuma reação no organismo, ou conseguisse botar para fora e sobreviver, seria absolvido. Mas caso contrário, a morte, em decorrência daquilo, seria uma prova de que Deus, de fato, estava penalizando a pessoa, entendendo a pessoa como culpada. Então vejam que a pena de morte ela saiu da esfera privada, que antes era feita quando a sociedade era nômade, nos clãs, e passou a ser feita em nome de Deus por autoridades eclesiásticas. E a partir daí, a coisa foi se aperfeiçoando, entre aspas, até o momento do surgimento das verdadeiras fogueiras na Inquisição. Com o passar do tempo, a sociedade ela foi aliando essa forma de teocracia com a forma dos reinados. Então, as autoridades eclesiásticas elas passaram a governar juntamente com os reis e, em conjunto, começavam a mandar nessa esfera das penalidades impostas. Então, nesse sentido, o Estado ele começou a ter o poder de atribuir as penalidades. Então, muitas vezes, aquele que cometia o crime, ele deixava de ter o julgamento da parte que sofreu e o Estado passava a ter o controle sobre essa pena e sobre esse julgamento. Isso, por um lado, não deixou de ser um avanço, exatamente porque as pessoas elas não tinham mais o direito da vingança como no clã. Ela poderia se sentir magoada, poderia se sentir ofendida, mas ela não poderia mais fazer a justiça com as próprias mãos. E o Estado passou a ter o controle dessas penas de morte. Com o passar do tempo,
a autoridade eclesiástica foi perdendo seu poder e o Estado em si passou a ter o controle total dessas penas. No mundo de hoje, a gente ainda observa, como eu falei no início, que vários estados, em vários países, ainda entendem a pena de morte como algo normal, mas nós vamos ver agora exatamente como é que essa pena de morte ela escapa à racionalidade. Então, muitas vezes, a gente ouve uma notícia de um crime brutal, aí a gente logo se coloca no lugar da vítima e imagina, essa pessoa merece morrer, essa pessoa merece ser trucidada, ser linchada. Mas, na verdade, a gente não se coloca no lugar de quem cometeu o crime. A gente não para imaginar que aquele que cometeu o crime também é um ser humano e da mesma forma que nós temos várias chances, várias possibilidades de encarnação que são dadas por Deus no intuito da gente se aperfeiçoar, nós não temos o direito de tirar a oportunidade de um ser humano se melhorar também, simplesmente aniquilando a sua existência. Então vamos ver agora com uma querida irmã que vai esclarecer muito bem sobre o ponto de vista racional por que não devemos apoiar a pena de morte. Vamos lá? Racional. Então vamos dar um exemplo do que seria uma justificativa racional. O homem é imperfeito, verdadeiro ou falso? Só no Brasil? No Texas também? No Afeganistão? Em toda parte. Se o homem é imperfeito, então ele pode errar, verdadeiro ou falso? Só no Brasil? Em toda parte. Se o homem pode errar, pode julgar falsamente. Verdadeiro ou falso? Em qualquer lugar? Se você pode julgar falsamente, então não pode aplicar uma pena que não possa ser revertida. Porque se você está sujeito ao erro, você só pode aplicar uma pena que possa ser o quê? Digamos que você descobre que o homem é inocente, que ele foi julgado erradamente. Se a pena pode ser revertida, o que é que nós fazemos? Nós restituímos ele, por exemplo, a liberdade. Se ele foi julgado e condenado à prisão perpétua, nós podemos reverter? Se ele foi julgado à prisão, nós podemos reverter? Se ele foi julgado para pagar uma multa, nós podemos reverter? Mas se a gente cortou a mão dele, nós podemos devolver a mão? Não. Se nós matamos ele, podemos devolver a vida? Não. Logo, a pena de morte é antiética no Brasil, no Texas, no Afeganistão, em qualquer parte do mundo. Enquanto essas coisas que nós dissemos forem verdadeiras, a pena de morte será sempre antiética. Entenderam que é uma justificativa racional? É aquela que não pode ser o quê? Pela razão. Então, temos muitos comportamentos que são considerados perfeitamente morais, mas que não são corretos, não são éticos. Porque a razão diz que não são. Então vamos ver sempre que o Espiritismo não acompanha apenas a moral da época. Porque o mal é o mal, mesmo que todo mundo faça. Assim como é o bem, mesmo que ninguém faça. Porque nós não nos pautamos pela moral popular, nós nos pautamos pela ética. Porque o Espiritismo, antes de tudo, é uma filosofia. Então, todo mundo faz, jamais será uma justificativa para o comportamento de um espírita. É claro que para ser espírita não basta crer na reencarnação, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos. Você precisa dizer por quê. Porque só dizendo por quê, você terá convicções profundas o suficiente para justificar as suas mudanças comportamentais.
que serão advindas da ética que você vai introduzir à sua vida, que vai independer do comportamento social. Não importa que todos roubem, você não o fará porque tem justificativa. E aí, pessoal, gostaram? Nossa querida irmã Anete Guimarães falando aí sobre, com muita propriedade, né, sobre a racionalidade na análise da questão da pena de morte. Aí, nossa amiga Cristina Oliveira também chegou, Simone Brandão, boa noite a vocês. Nosso amigo Hipólito Santos deixou uma contribuição aqui. Há um mês aproximadamente vimos o exemplo de um inocente preso que cumpriu anos de prisão por uma acusação de estupro e nem havia sido ele. O humano está assim sujeito ao erro. É isso aí, pessoal. Se esse inocente tivesse sido morto, né, tivesse sido aplicado a pena de morte, a justiça não podia voltar atrás, né? Então vejam que é dito de uma forma com muita propriedade nesse vídeo, trazendo uma reflexão muito profunda sobre o ponto de vista da racionalidade. Mas a posição espírita, ela ainda vai além dessa racionalidade muito bem explicada aí no vídeo. Nós somos seres espirituais, é assim que o espiritismo entende a nossa existência. E nós estamos passando por estágios existenciais através dessas diferentes reencarnações. Então, quando o nosso corpo físico tomba, seja por qualquer motivo, o nosso ser espiritual continua a existir. Então, é um engano a gente entender que a morte do corpo físico traz a destruição do ser. Então, muitas vezes, um delinquente, um criminoso que sofreu uma pena de morte, deixou de existir fisicamente, você às vezes analisa e fala, graças a Deus, um a menos. Mas se você parar para analisar, aquela pena de morte simplesmente adicionou mais crueldade ao entendimento daquela pessoa. Então, o que ela passou, a carência do perdão que a sociedade não teve para com ele, simplesmente vai aguçar uma raiva, vai simplesmente acelerar o ódio que existe naquele ser. E ele, no plano espiritual, passa a querer se vingar daqueles que o fizeram mal através dos processos obsessivos que nós falamos. Em alguma oportunidade que ele venha a reencarnar, ele vai vir com muito mais ódio se ele não conseguisse trabalhar bem nesse intervalo de tempo, que é muito provável. Então, o que acontece? Qual a finalidade da nossa reencarnação? A finalidade de estarmos aqui existindo no planeta Terra como seres encarnados não é simplesmente de estarmos aqui a passeio. Eu quero viver bem, eu quero aproveitar tudo que a vida tem para oferecer. Mas a gente está aqui num mundo de provas e expiações, repleto de sofrimento, repleto de enfermidades, repleto de criminalidade, exatamente para a gente aprender a crescer diante de todo esse contexto adverso, porque são verdadeiros remédios para a nossa alma. Então, o fato de estarmos aqui, a Terra já é tida como hospital. Se a gente está aqui inserido nesse contexto, é porque a gente leva em consideração que todos nós somos doentes da alma e todos nós temos o que reparar nesse plano. Se nós estamos aqui por um motivo, os criminosos estão por outro motivo. E esses criminosos precisam da nossa atenção e da nossa caridade para eles conseguirem obter o mesmo objetivo que nós temos aqui, que é a evolução espiritual. Obviamente, cada qual no seu patamar evolutivo. Umas pessoas precisam de alguns aspectos em desenvolvimento e outros precisam de outros. Então a gente não está aqui igualando todos, mas dizendo que todos precisam da caridade que o Cristo nos ensinou. Então, se você elimina um ser porque ele é quanto mais na prática do crime, ou porque ele é um assassino, você simplesmente vai estar eliminando o seu corpo físico e dando mais força para que ele alimente o seu ódio. Então, a visão espírita da pena de morte é totalmente contrária à sua existência. Porque nós não temos o direito de tirar a vida do nosso semelhante, mesmo tendo ele feito qualquer barbaridade ligada a algum crime.
nós temos que ter o bom senso aliado ao amor que o Cristo nos ensinou. Em momento algum, a gente precisa fazer com que a nossa condição humana de selvageria, de barbárie, de vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos, como outrora, na época dos clãs, como outrora, na época das ordalhas, nós temos que nos controlar e entender que a humanidade ela tende a evoluir, que aquela lei de Italião ficou para trás, exatamente porque a lei de amor que o Cristo veio aperfeiçoar nos conduz e nos direciona, e nós precisamos ter esse entendimento. E exatamente por isso não devemos alimentar o ódio nunca, nem mesmo para com os nossos inimigos e nem mesmo para com os criminosos. Então a concepção espírita é uma concepção muito segura nesse sentido. O Espiritismo entende que todos precisam de uma segunda chance, de uma terceira ou de uma milésima chance, e o momento em que estamos reencarnados é um momento de nos aprimorarmos. O próprio Chico Xavier, ele tem uma expressão muito forte quando ele diz o seguinte, que nós não podemos voltar e consertar os nossos erros, mas podemos nos consertarmos daqui para frente para fazer um futuro diferente. E por que não os criminosos precisam ser podados desse direito? Mas aí entra a questão da lógica. O que fazer com os criminosos? Se nós não podemos matá-los, porque é contrário às leis do Cristo, obviamente, e partindo do mesmo pressuposto de racionalidade que está pautada a doutrina espírita, nós temos que entender que muitos desses criminosos, eles não têm condições nenhuma de conviver em sociedade por conta dos danos que eles podem vir a trazer a essa sociedade. Então o Espiritismo, ele entende o seguinte, que não é que nós devemos absolvê-los de tudo o que eles fazem. Nós simplesmente não devemos matá-los, não devemos torturá-los, devemos tratá-los como seres humanos. Mas qual a punição para esses criminosos? A punição é exatamente o isolamento da sociedade. Se eles trazem prejuízo, eles vão ser privados de estar em convívio social normal, privados de conviver com os amigos, conviver com os parentes, porque eles precisam estar segregados da sociedade, haja vista o prejuízo que eles podem vir a trazer a essa mesma sociedade. Então o Espiritismo não entende que os criminosos devam estar misturados conosco se eles não se melhoraram, se eles têm ainda o potencial de nos causar o mal. Mas não quer dizer, por isso, que eles devam morrer pelas mãos dessa mesma sociedade, não tendo a chance da redenção que tanto cada um de nós aspiramos dentro dos nossos defeitos particulares, dentro dos nossos defeitos individuais. Então a gente vai assistir agora um terceiro vídeo que vem exatamente fechar de uma forma muito profunda. Esse terceiro vídeo é da nossa querida irmã Maristela Santos e a gente vai simplesmente ouvir, né? Tem uma imagem do Cristo e nós vamos ouvir esse áudio que é muito profundo para sacramentar essa nossa reflexão acerca da pena de morte. Vamos lá? O nosso padrão é o Cristo. Em nenhum momento vimos Jesus usar de violência com ninguém. E ele mesmo sofreu a pena de morte. E naquele momento, o que ele fala? Ele fala ao Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, diante de tal ensinamento, qual o direito que eu tenho de tirar a vida de alguém? Então, se eu estou com Jesus, quero seguir os passos do Cristo, como é que eu vou agir de uma maneira tão diferente? Então, todas as vezes que nós pensamos assim, nunca vou perdoar. O ideal é vingar dessa criatura, é tirar a vida dela, eliminar essa criatura. Isso é um momento, é um alerta, para que nós possamos nos ouvir e dizer assim, olha, Jesus ainda não encontrou eco aí dentro de mim. Eu ainda não tenho Jesus no meu espírito completamente. E muito se pedirá aquele que foi dado, que já era para eu ter. Mas todas as vezes que eu penso dessa maneira, é um alerta para dizer que eu ainda não compreendi a mensagem de Jesus. Eu ainda estou no tempo da barbárie. Mais um que morre e que mata, de uma forma muito simplista. Eliminar aquele que prejudica na sociedade. Então nós vamos lembrar
que Jesus veio para o doente e para o enfermo. E o criminoso é o enfermo da alma. É um espírito que tem uma natureza íntima com uma anomalia. Igual uma saúde que deveria ser o estado natural, tem o doente. Ele é mal, e o mal é transitório, porque só o bem é eterno. Então a gente pensa assim, Jesus, todas as vezes que se colocou, ele soube muito bem separar a pessoa do erro. Ele nunca compactou com o erro, mas ele nunca eliminou a pessoa. E isso nós precisamos aprender a fazer, principalmente como espírita, porque nós sabemos que morrer é ficar invisível e não ausente. E aos espíritas perguntamos, nós matamos o quê quando marcamos aquela criatura? Matamos o corpo. Se nós já entendemos que existe a imortalidade da alma, a individualidade dessa alma, e a reencarnação através de vidas sucessivas como o único meio de aperfeiçoamento espiritual, como é que a posição espírita vai entender a pena de morte? De maneira nenhuma, é completamente contra. Isso está claramente exposto lá no Livro dos Espíritos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Da mesma forma que nossa outra irmã, a Nete Guimarães, Maristela Santos, ela também é muito incisiva. Hoje eu resolvi trazer, junto com o vídeo de Chico Xavier no início, o vídeo dessas duas mulheres que eu acho fantásticas, viu? Com muita propriedade naquilo que elas falam. Vamos só acompanhar aqui os comentários. Verônica Guido, boa noite. Que bacana. Seja bem-vinda, viu, Verônica? É bom ter você aqui conosco. Pessoal, tem pergunta aqui. Vamos lá. Maria Creuza. Bruno, e se o indivíduo mata sempre e rouba, será que tem reversão? Eu estou entendendo a continuidade, não é, Creuza? E aí, Fabiana, ela conclui aqui embaixo. Boa pergunta. Ele vai preso e é solto. Continua fazendo a mesma coisa. Por que será? Tem uma explicação para isso? Então, eu vou responder de uma vez só, porque uma complementa a outra, né? Aí, o Estúdio 8, que já não gosta de botar a lenha na fogueira, podem tirar as dúvidas. Vai, joga aí, se vira, Bruno. Esse nosso diretor é uma figura. Então, vamos lá, pessoal. Nosso querido amigo Zelito Neri, eu aposto que a Aparecida está junto com ele, né? Um casal fantástico, eu gosto muito de vocês, muito pertinente esse tema para a nossa reflexão. Aninha Oliveira diz que está assistindo. Maria Creuza, ela fala assim, já entendi, só que esse castigo, digamos assim, que um preso tem que inserir o isolamento da sociedade de seus parentes, mas não é isso que acontece na verdade. Então vamos, pessoal, comentar um pouquinho sobre isso. Vejam só. De fato, existem espíritos. Quando eu falo espírito, é levando em consideração que todos nós, seres humanos, somos espíritos. Obviamente, alguns espíritos estão encarnados, que somos nós, e outros desencarnados, que estão no plano espiritual. Então, de fato, tem alguns desses espíritos que, mesmo recebendo, eu diria que os mais cruéis castigos, eles não se melhorariam em uma única existência, devido à irredutibilidade das suas ideias e tendências às práticas criminosas. Ou seja, a nossa função é oferecer condições para que as pessoas aproveitem ao máximo a sua encarnação, para que elas se aperfeiçoam, para que elas venham a se melhorar. E isso não exclui os criminosos, eles também precisam dessa chance. Agora, obviamente, nós temos a nossa condição humana, que ainda está muito aquém da condição cristã, todos nós reconhecemos. Quando eu ouço as perguntas de vocês, eu não me tiro desse leque de muitas vezes se indignar com algumas coisas que acontecem, algumas brutalidades, porque nós seres humanos todos nos indignamos. Eu estou falando no sentido de ampliarmos a nossa espiritualidade no intuito de termos uma visão mais abrangente, não apenas limitada ao aspecto humano, mas ao aspecto cósmico, ao aspecto espiritual, o aspecto que identifica a necessidade de evolução do espírito, seja lá quem ele for. Então, o que acontece? Se é dado a um criminoso a chance dele se redimir infinitas vezes e ainda assim não funciona, não quer dizer que ele não tenha que pagar pelos seus crimes.
O que a gente não quer é que tire a vida desse criminoso podando essa chance. Nós temos que ter o conhecimento de que existe uma lei maior. A lei dos homens é necessária para regular a nossa convivência social, isso é óbvio. Mas existe uma lei maior que a lei divina. Se esse ser, ele continua insistindo na prática do crime, a própria espiritualidade superior vai trazer condições mais adequadas para o seu melhoramento. Teve um caso de uma mãe que estava perguntando por que um filho só... ela teve só um filho e o filho nasceu sem os braços. Aí foi fazer uma série de pesquisas, de conselhos, porque ela estava inconformada com aquela situação. E no centro espírita, um determinado centro espírita, através dos trabalhos mediúnicos, descobriu-se que ele vinha sendo um assassino em várias existências. E foi dado várias oportunidades, ele não conseguiu se redimir. Então a espiritualidade maior entendeu trazer uma prova assim, de forma compulsória, trazê-lo sem os braços para reduzir a oportunidade dele matar mais alguém. E a ausência dos braços fazer com que aquele espírito irredutível pudesse refletir sobre a prática do bem que ele estava deixando de fazer. Então vejam que nós não temos que nos preocupar tanto em fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque existe uma justiça maior. Agora, pegando o gancho desse assunto, a gente vai trazer para a nossa realidade carcerária brasileira. Teve um evento nesse fim de semana, a macro-regional, para os trabalhadores espíritas aqui, numa das nossas regiões aqui da Bahia. E nesse evento, o presidente da Federação Espírita da Bahia, Peixinho, André Luiz Peixinho, ele, no meio da sua fala, ele fez uma colocação muito pertinente, que muitas vezes os reformatórios, por exemplo, os presídios, que era na verdade para ter uma função de correção do indivíduo, serve simplesmente para piorar a situação, que se transformam em uma verdadeira escola do crime, quando eles se consociam com outras pessoas da mesma índole, dos mesmos ideais, e passam a, ao invés de se melhorar, piorar a situação. E aí a gente pega essa mesma realidade carcerária brasileira e a gente leva para um outro país. Poderia ser qualquer um, mas eu escolhi um país de uma situação totalmente oposta, que é a Noruega. Não sei se vocês já viram, acompanharam, mas eu assisti a uma reportagem falando sobre a Noruega, sobre a sua situação carcerária, e sabe como os presos lá vivem? Obviamente, o contexto social e educacional da Noruega é bem diferente do nosso contexto educacional e social brasileiro. Mas na Noruega, os presos vivem, cada qual com sua casa, e eles nadam, eles jogam, eles se divertem. E aí, o repórter achou estranho e falou assim, cadê a punição para esses presos? Eles não apanham, não são torturados. E o presidente lá do presídio falou que o objetivo deles era cuidar dos presos. Então a punição era exatamente apartá-los da sociedade, porque precisavam proteger a sociedade. Mas não tem isso de bater nos presos, de maltratar, porque eles entendem que a dignidade humana está acima de qualquer coisa. Aí o repórter não se conformou e quis ver um presídio de segurança máxima na Noruega. Chegou lá nesse presídio de segurança máxima, encontrou da mesma forma, eram poucos guardas para muitos presos. Os presos tinham aula de filosofia, tinham aula de música, ou seja, uma preocupação com a formação de um posicionamento crítico, de uma construção moral inexistente até então, e aquele regime carcerário servindo de fato como válvula de utilidade, ou seja, trazer condições para que a pessoa se melhore, porque a ideia é essa. A gente sabe que são duas realidades diferentes, mas por que aqui no Brasil não pode ser da mesma forma? O nível de consciência coletiva nosso aqui no Brasil é extremamente deficitário, nós sabemos disso. Uma certa feita, olhando aí nas redes sociais, no Facebook, uma pessoa fazendo uma pegadinha deixava cair o celular. E aí de 10 pessoas que vinham atrás, 9 pegavam o celular, colocavam no bolso e saía. 1 pegava e devolvia. Então é um nível educacional muito pobre, um nível
social, um nível de consciência coletiva muito carente, a nossa realidade brasileira, onde as pessoas se preocupam muito mais com o seu umbigo, se preocupam muito mais com o nível de concorrência, em se superar cada vez mais, em estar bem-sucedida, e se esquecem de olhar para o próximo. E nesse esquecimento, quando a gente se esquece de olhar para quem precisa, a marginalidade ela corre solta. E as pessoas, eu não estou dizendo que isso é toda a causa da criminalidade, mas muita causa da criminalidade é exatamente a falta de oportunidades. E querem ver outra coisa que muito marca o povo brasileiro nesse sentido da criminalidade? Exatamente essa nossa concepção de que quando a gente faz o mal, quando a gente mata, quando a gente rouba, a gente já está destinado ao inferno. Então a falta da análise espírita, da importância da pluralidade das existências, da importância da reencarnação, faz o ser humano achar que a sua vida está perdida. Então muitas vezes o ser humano está lá no presídio e imagina, eu matei, eu estou aqui, mas eu já vou para o inferno mesmo, eu não tenho mais nada a perder. Quando sair daqui vou roubar, vou matar novamente. Então essa concepção de uma punição eterna que existe em boa parte dos brasileiros tira a esperança de reabilitação, porque ele entende que depois que morrer, ele vai para o inferno mesmo, ele não tem mais o que perder e continua a praticar o crime. Então são muitos fatores que estão aí impregnados nas diferentes camadas sociais. E a gente tem que ter uma visão ampla para entender. Eu ouvia muito uma palestra de um professor que mora em Feira de Santana e que o filho dele foi morto por um assassino quando o filho fazia uma festa beneficente na faculdade. O assassino chegou lá embriagado e acabou tirando a vida do seu filho. E ele falou que nesse início ele criou toda aquela repulsa, toda aquela vontade de revidar com a mesma moeda, trazendo de volta aqueles nossos antigos hábitos bárbaros da época dos clãs, e ele queria de fato tirar a vida do assassino para ele entender como era bom fazer aquilo. E ele foi se trabalhando, foi se melhorando, até o momento em que ele chegou no estágio que ele perdoou o assassino. E ele falou, para sacramentar esse perdão, eu vou visitá-lo na cadeia e vou dizer que ele está perdoado. E foi o que ele fez. Chegou na cadeia do assassino do seu filho e falou que aquele assassino estava perdoado, que ele entregava a Deus. E o assassino caiu em prantos, chorando e pedindo perdão. Então são situações que nem todos os seres humanos conseguem chegar. A espiritualidade maior, ela diz o seguinte, não há nada imperdoável. Se uma pessoa pisa em seu pé, é fácil perdoar? É muito fácil. Se uma pessoa puxa o seu tapete no mercado de trabalho, você perde seu emprego. Aí já vai se tornando mais difícil perdoar. Mas se a pessoa vem e tira a vida de um ente querido seu, aí a sociedade fala, é imperdoável. E o que é que disse nesse vídeo de Maristela Santos? O Espiritismo não está aí para fazer o que a maioria faz. O Espiritismo não está aí para se associar com a maioria, mas para defender a prática do bem. Então não importa para o Espiritismo se o bem é praticado pela maioria ou pela minoria, porque nós temos como costume entender que o que é socialmente feito pela grande maioria é o que é aceito, e não é. O Espiritismo entende a moral cristã. Se você pegar o Cristo, colocar aqui no nosso lugar e falar, pronto, Jesus, está aí o criminoso em sua frente, será que Jesus teria condição de com suas próprias mãos tirar a vida do criminoso? Imagine. A resposta está aí. Com certeza não teria. E por que nós ainda temos esse ímpeto de vingança, de nos indignarmos de uma forma que faz com que a gente perca a cabeça e queira fazer a mesma coisa? Ainda falando sobre a Noruega, teve um caso semelhante. Nessa mesma reportagem, o repórter estava entrevistando um pai que teve o seu filho assassinado. Aí o repórter falou, o assassino estava numa dessas prisões. O repórter perguntou ao pai, você não tem vontade de fazer a mesma coisa com o assassino do seu filho, tirar a vida dele? Aí o pai falou, não, eu não tenho essa vontade. Aí o repórter ficou inconformado, aí instigou. Mas por quê? Me explique que eu quero entender. Aí o pai simplesmente falou, é porque eu não quero descer ao nível do assassino.
Eu não quero que jamais o assassino entenda que eu também sou capaz de tirar a vida de um semelhante. Então vejam que coisa profunda e o quanto nós ainda estamos distante de chegar nesse nível. Mas é o nível explicado por Jesus, é o nível trazido por Jesus para que a gente venha alcançar. É difícil por conta das nossas imperfeições, das nossas fragilidades humanas, mas um dia a gente chega lá. A gente só não sabe quantas encarnações a gente vai precisar para alcançar. Então a gente vai só olhar aqui as manifestações, tem mais alguma pergunta? A gente não tocou em eutanásia, mas eu sabia que isso seria possível, porque realmente é um assunto muito profundo, a análise da pena de morte, e a gente precisa de fato não atropelar as coisas. A gente vai falar depois sobre suicídio, sobre aborto, e a gente traz esse tema eutanásia, que é um tema menor, e a gente pode discorrer junto com esses outros. Mas vamos só acompanhar aqui as últimas colocações. Só tem aqui nosso amigo Hipólito, né? Ele diz o seguinte: nossos instintos primitivos ainda está latente em nossa consciência. Temos que trabalhar, mas é difícil. Exatamente. Quando eu falo isso para vocês, pessoal, eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu me coloco no lugar de cada um de vocês e a gente se indigna de fato. Muitas vezes a gente quer fazer o bem e a sociedade em que nós vivemos não nos oferece condições, principalmente por conta dessa onda de criminalidade que existe. Mas não é porque a gente não tem a condição de chegar a esse nível, que eu me reconheço nesse mesmo patamar, que a gente deva deixar de explicar o que é que a doutrina espírita entende, o que é que Jesus espera de cada um de nós. Então a gente tem que se fortalecer de fato para que a gente consiga chegar nesse nível. Então a pena de morte é algo ainda muito primitivo e que infelizmente ainda existe na nossa sociedade, seja sobre o aspecto prático em alguns países, ou seja pelo aspecto psíquico, quando nós desejamos a morte daqueles criminosos, achando nós, com a nossa ignorância, que a gente vai trazer o conserto para o mundo com isso, quando na verdade nós estamos piorando a situação do mundo. Porque se o mundo é composto por seres encarnados e desencarnados, achar que a morte dos seres encarnados por conta do seu nível de delinquência, de criminalidade, vai trazer o conserto para o mundo, a gente vai estar simplesmente colocando mais lenha na fogueira, trazendo mais ódio para esses espíritos que estão na nossa psicosfera terrestre. Então, que a gente possa avaliar todas essas situações. Resumindo a lei do Cristo, a gente pode pautar em uma única palavra: amor. Então, toda e qualquer situação em quem venha culminar na falta de amor, na falta de carinho, na falta de caridade e fraternidade para com o próximo, independente de quem seja o próximo, a gente vai estar transgredindo essa importante lei de evolução, que é a lei de amor. Então que a gente possa abraçar, cada um de nós, a nossa responsabilidade, porque quando a gente abraça a causa do bem e a causa do amor, o mundo ele começa, através de cadeia, de uma espécie de cadeia, a multiplicar essas vibrações positivas. E se hoje ainda somos a minoria por aspirarmos por um mundo melhor, sem criminalidade, chegará um momento em que a Terra vai oferecer um terreno para que sejamos a maior parte dos espíritos que assim praticam, que assim almejam nesse nosso planeta. Então a gente agradece a vocês por essa participação. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Essas discussões são produtivas, pessoal. São temas que exigem muito da nossa reflexão, até certo ponto polêmicos, mas como foi dito aí pelas nossas irmãs nos vídeos, o Espiritismo não escolhe lado, o Espiritismo não escolhe se é maioria ou minoria, o Espiritismo escolhe o caminho único, que é o caminho do Cristo. Se nós ainda não chegamos lá, é porque nós é que precisamos nos esforçar para um dia sermos merecedores de ocupar tal posição. Então, obrigado a todos pela audiência, mais uma vez. No próximo programa, se não for a minha pessoa, tudo indica que seja nosso querido irmão Jurandir. Se não der certo, a gente vai falar sobre mais um pouco desses temas, que tudo indica que vai ser eutanásia, aborto e suicídio.
Então, obrigado a todos, um forte abraço no coração de cada um e até a próxima. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Dos primórdios da criação às mais atuais descobertas, sabemos que o Criador nos fez únicos e inteligentes, seres especiais de sua criação. Mas para viver nesse mundo que ora desperta, será preciso mudar radicalmente nossas atitudes, nosso modo de pensar, vivenciar e agir. Será preciso sentir com a alma e o coração, superar a razão. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas como colocar isso em prática? Pare por um instante e volte o seu olhar para dentro de si mesmo e se pergunte: o que realmente eu tenho feito para ser melhor? Esse mundo em que vivemos tem várias faces, rostos, credos, costumes, mas o sentimento de amor é um só. É esse sentimento que irá nos mostrar o caminho seguro para uma sociedade mais justa, mais humana. Convidamos a todos para viver a vida com amor. Valorizar as coisas mais simples e singelas, onde está escondida toda a essência do universo. Acordemos toda a força adormecida dentro dos nossos corações e mentes e assumamos, com amor, o papel principal nesta maravilhosa peça a ser encenada, chamada vida.